Bom dia, bom dia. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida, toda a minha casa, minha família, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você for fazer hoje. Com essa unidade com Cristo, continuemos o nosso catecismo, os nossos estudos sobre a nossa fé, diante de um Deus que está vivo, está no meio de nós, diante da igreja, diante da tradição, diante do magistério, diante da palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo sobre alma, a alma de Cristo. E o parágrafo 624, dando continuidade, lembrando que a gente já falou sobre a alma, né, a alma de Cristo. Já passamos por 1, 2, 3, 4, 5 parágrafo de hoje. Então a gente está dando continuidade, falando sobre esta graça, e hoje o título é Jesus Cristo foi sepultado, no parágrafo 624, e o título do nosso catecismo hoje, do Café com Jesus, é Provou a morte em favor de todos os homens, separação da alma e do corpo. Então é o que nós vivenciamos na nossa vida humana. Jesus prova disso, passa por este momento para que nós compreendamos que a morte foi vencida pela vida, que nós, se unirmos a Cristo, nós não morreremos. Nós passaremos dessa vida para outra vida, mas nós não teremos a morte eterna, e sim a vida eterna. Para aqueles que aderir, estar com Satanás, a ausência de Deus, ele vai provar de duas mortes, a morte corpo e a morte alma e corpo no inferno, né? Então a ausência de Deus foi a tua escolha, mas se eu me uno a Cristo, eu vou viver esse momento que nós vamos ver agora. O parágrafo 624. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Hebreus 2:9. Vamos ler a palavra. Mas aquele, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos, por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Palavras do Senhor, graças a Deus. Continuando, em seu projeto de salvação, Deus dispôs que o seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte. Isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. É o mistério do sábado santo, em que Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus, depois da realização da salvação dos homens, que confere paz ao universo inteiro. Irmãos, que ensinamento maravilhoso, né? Então a gente vivenciou junto com Jesus esses poucos dias agora, né, na quaresma, este momento onde que foi sepultado Jesus. Nós vivenciamos esse momento de silêncio, de vigília, momento que nós com Cristo fomos sepultados e com Cristo ressuscitamos. Mas aqui ele está falando a separação também do corpo e da alma que Jesus experimentou. No momento ali, Jesus fala, Pai, por que me abandonastes? É o momento que Jesus passaria com o seu humano diante da morte, para que todos nós provássemos junto com ele que ele humanamente, verdadeiro homem e verdadeiro Deus,
comprova para nós que ele vivenciou o que nós viveremos, né? Aquele que viverá essa graça, né, de falecer, mas de ressuscitar com Cristo. É isso que todos nós temos que acreditar, irmãos. É isso que todos nós temos que viver. Essa palavra é um ensinamento que encoraja cada um de nós a enfrentarmos como Jesus enfrentou a morte. Eu sei que para muitos ainda tem medo, para muitos ainda é um desespero, mas para todo cristão que compreende esse ensinamento, vai entender que o que Jesus passou aqui para nós é um conforto, é um direcionamento, que nós estejamos preparados para este momento, que é para ir para a presença de Deus. Eu creio, irmão, que o desespero bate à porta daquele coração que não está preparado, aquele coração que convive com o pecado, aquele coração que não amou como deveria ter amado, não disse palavras que deveria ter dito, e aí o desespero bate à porta deste coração. Mas eu quero dizer para mim e para você, também tem as lágrimas, que a gente não confunda, do amor, da ausência daquela pessoa querida. Essas lágrimas deste amor, dessa ausência dessa pessoa querida, são lágrimas de um luto onde que teve a convivência do amor. Então são lágrimas que não tem como deixar de existir, mas será consolada na vida eterna, com a presença um do outro, com os irmãos juntos, já na glória, unidos para toda a eternidade. Mas Jesus passou por o que nós vamos passar, a separação do corpo e da alma. A alma vai para junto do Pai, mas depois é ressuscitado como Jesus ressuscitou. Ele desce à mansão dos mortos, leva aqueles do Antigo Testamento, aqueles que faleceram, que estavam lá, mas ele leva todo mundo para o céu, aqueles que eram de Deus, que estavam ali esperando esse momento, para que nós também saibamos que teremos essa graça. Pega a sua palavra para a gente finalizar, como está citando aqui em 1 Coríntios 15, 3, que vai nos dizer assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago em seguida para todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim como um abortivo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui Paulo está falando da aparição de Jesus para ele, porque Paulo, que era Saulo, seguia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Saulo estava matando todo aquele que dizia que era cristão, que anunciava o reino. Então, querido irmão, mais uma prova do que a Igreja de Cristo, somos todos nós unidos nesse pensamento. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo. Se alguém persegue a Igreja, por isso, irmãos, que a gente tem que ter uma consciência muito clara. Se alguém está perseguindo a Igreja Católica, não é a nós, homens, humanamente somente. É a divindade, é o que Cristo deixou. Então, acalmai nosso coração. Rezemos, entreguemos, confiamos na presença de Deus e assim também a todo esse mover sobre a morte. Confiemos, porque o nosso Senhor passou por isso. Se Ele passou, eu também passarei. A não ser que Ele venha hoje, agora, nesse exato momento, daqui a pouco, daqui a alguns segundos. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Talvez muitos não conhecerão a morte da carne, mas serão elevados corpo e alma. Aí sim, meu irmão, aquele que não aderiu à presença de Deus vai para a morte eterna. E aquele que aderiu à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, ilumine cada um e que traga muita paz no coração, muita alegria diante de todas essas situações, né, irmãos? Com Jesus nós somos mais que vencedores. Daqui a 5 minutinhos nosso lecto divino do Evangelho do dia, hoje vai estar muito bom também, que Jesus quer saciar a nossa fome. Qual é a tua fome hoje, né? Qual que é a tua necessidade hoje? Apresente ela para Jesus que vai ser multiplicado. Daqui a pouquinho, 5 minutos, nós vamos entrar ao vivo de novo, tá? Que Deus abençoe. Um grande abraço.